Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Esse é o primeiro programa de uma série que iremos fazer a respeito de turismo, intercâmbio e imigração para o Canadá. Meu nome é Guilherme Prezia e eu irei bater um papo aqui com meu irmão, sócio e idealizador do Canadá para Brasileiros, Caio Prezia. Oi, Caio, tudo bom? Oi, Guilherme, tudo bom? Caio, primeiramente, quando você veio para o Canadá, como surgiu essa paixão, podemos dizer, pelo Canadá? Faça um breve histórico de você aqui no Canadá. O Canadá ele tem uma história longa na nossa vida, né, Guilherme? A primeira vez que a gente veio para o Canadá foi em 97, né? Inclusive, foi quando a gente veio para Vancouver pela primeira vez. E, bom, desde aquela época eu adorei o Canadá. A gente havia viajado pelos Estados Unidos, Canadá, e inclusive conhecido o outro lado do Canadá, né, Montreal, Quebec. E eu lembro que quando a gente veio para cá, eu tinha adorado a cidade. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu tive sempre a intenção de sair do Brasil. E aí tinha a opção eu tinha adorado San Diego quando a gente estava nos Estados Unidos e Vancouver. As duas têm uma semelhança, né? São parecidas. São parecidas. E eu acho que pela temperatura, né? Por eu gostar de frio, eu decidi vir para o Canadá. E aí, isso foi em 97. E você veio para o Canadá em 2004, é isso? Em 2004 eu vim para estudar inglês. Eu vim para Vancouver, né? Eu já havia me matriculado no curso de 12 meses, né? Um ano de inglês. Eu cheguei aqui em julho de 2004. E a partir disso, como que surgiu aí essa ideia de criar acho que primeiramente o site chamava Vancouver para Brasileiros, ou era um blog, não é isso? A primeira versão do site foi o Vancouver para Brasileiros, mas teve um estágio, né, antes do Vancouver para Brasileiros, que foi o blog. Foi o Diário de Vancouver, né? Que foi um blog que eu criei para os amigos e famílias no Brasil. Quer dizer, esse blog foi em 2004, você já tinha um blog? Foi em 2004, eu comecei em julho de 2004, algumas semanas antes de eu sair do Brasil. Quer dizer, você criou o blog para enviar fotos, informações para os familiares no Brasil. A primeira intenção era essa, né? E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eu cheguei aqui no verão e eu fui para tudo quanto é canto de Vancouver, eu queria colocar as fotos e colocar dica. Só que eu continuei fazendo, né? Eu comecei a levar o blog para um lado mais profissional e menos da família, né? E aí outras pessoas começaram a te contactar, você começou a receber e-mail, né? Sim, recebia comentários e recebia e-mail pelo blog. Pessoa pedindo dica, comentando, criticando e também elogiando o blog. Quer dizer, esse foi o motivo para você ampliar esse serviço e criar um site sobre Vancouver, não foi isso? Exatamente, porque eu já trabalhava com internet no Brasil, né, desenvolvimento de site. Foi quando eu tive a ideia eu falei, quer saber, deixa eu criar um site. Né? E quando foi isso? O Vancouver Brasileiros foi criado em... Bom, o projeto do Vancouver Brasileiros eu iniciei em janeiro de 2005 e eu coloquei o site no ar em abril de 2005. Abril. E como que foi a evolução? 2005, 2006, o que foi criado nesse período aí? No caso eu estava aqui, o Guilherme ainda não tinha vindo para Vancouver e o Vancouver Brasileiros começou a ter um acesso muito grande, né? Não como a gente tem hoje em dia, mas na época o que eu esperava, comparando com o acesso que eu tinha no blog, o Vancouver ele começou a ter um acesso grande, né? Quanto mais ou menos? Quantas pessoas você tinha contato e entrava no site? Eu não lembro assim, exatamente, mas era uma quantidade grande. Na época, por ser um site que era só por diversão, né? Foi só para substituir o blog, né? E ter algumas informações que eu não tinha como colocar no blog, naquela ferramenta de blog que eu usava, ela era meio limitada. Quer dizer, teve bastante visita e aí você criou o Toronto para brasileiros também, né? O Canadá para brasileiros, não foi isso? Sim, então no final de 2005 eu comecei a pensar já no Toronto para brasileiros. Ampliar para as outras cidades. Ampliar para outras cidades. Essa foi a primeira meta aí, foi no final de 2005 a gente foi quando inclusive o Guilherme chegou em Vancouver no final de 2005
E daí em 2006, no início de 2006, a gente já começou a planejar o Canadá para brasileiros. Mas o Canadá para brasileiros naquela época, ele tinha um outro formato, né? A gente criou o Canadá para brasileiros. Isso paralelo, quer dizer, você manteve o Vancouver Brasileiros e criou um segundo site, Canadá Sim, para Brasileiros. sim, exatamente. A gente criou, a gente tinha mais 2 sites, né? Tinha o Vancouver, e daí a gente criou o Toronto e depois veio o Canadá. Mas o Canadá ele tinha assim informação geral sobre as províncias e alguns outros serviços. Assunto, né? A gente cobria um assunto bem geral Cara, sobre o Canadá. assim, resumindo, né? Você saiu de um blog, foi para um site, e aí de site foram 3 sites, né? Isso. E aí eu acho que é importante fazer, né, uma observação que em 2007 houve um divisor de águas no site, que foi a entrevista para Radio Canada, que para quem não está no Brasil e não sabe, a Radio Canada é a Rede Globo, né? Fazendo uma comparação, é a Rede Globo aqui do Canadá. Sim. Foi aí que houve um divisor de águas em número de acessos, e-mails. A entrevista com a Radio Canada foi muito importante, mas só para a gente voltar um pouco, uns meses atrás, a gente havia lançado o site da nossa agência, a gente começou a nossa agência de intercâmbio paralelo às informações. Né? Essas informações. Em 2006, a gente, final de 2006... meados de 2006. Meados de 2006. Quer dizer, em meados de 2006 a gente criou um site paralelo, né, ao Vancouver Brasileiros, em que a pessoa poderia comprar o seu pacote de intercâmbio aqui em Vancouver através do nosso site, Sim. pagando o preço de custo, né, efetuando o pagamento direto para a escola. Né, serviço que a gente tem até hoje. Né? Então, nessa época, a gente estava com 4 sites, né, um que era o da agência e o Vancouver, Toronto e o Canadá. E aí, voltando ao divisor de águas. Voltando ao divisor de águas, que foi a entrevista, a entrevista da Radio Canada com a jornalista Gisele Dutra. Né? Sim. A Gisele me contactou enquanto eu estava no Brasil. Fui passar as férias no Brasil em setembro. Setembro de 2007? Setembro de 2007. E foi quando ela me contactou, falando que tinha ideia de fazer uma entrevista com a gente, pela popularidade do site. E quando eu voltei para Vancouver em outubro, foi quando a gente encontrou com a Gisele e a gente fez a entrevista. E após isso nós começamos a receber muitos e-mails, né? Muita gente querendo saber informações das mais diversas sobre Vancouver, sobre Toronto, sobre o Canadá, sobre imigração, né? Intercâmbio, como tirar o visto, né? E aí a gente foi, frente a essa demanda de e-mails, nós fomos ampliando, né, os serviços do site, né? Não, sem dúvida. A gente... Quantos e-mails a gente recebe por dia, né? É uma quantidade... grande. Muito grande. Até o podcast, de certa forma, foi criado até para a gente poder responder, né? Para um público maior. Exatamente. Mais rápido. Esse é um projeto que a gente já estava com uns meses atrás, né? Com essa ideia. Porque a gente responde todos os e-mails que as pessoas mandam, né? Mas... Um programa de rádio. Um programa de rádio, a gente consegue dar uma resposta muito mais precisa, né? Cobrir diversos tópicos. E eu acho que a internet hoje em dia tem que estar com vídeo, áudio. E é muito mais fácil para as pessoas, porque elas podem simplesmente fazer o download do podcast e ouvir no iPod, no iPhone, né? Qualquer outro áudio player. Quando você veio para cá e criou o blog, não existia essa possibilidade de ter áudio, né? Transmitir áudio pela internet. Era tudo texto e foto, né? Até tinha condição, a técnica do áudio, mas não atingiria. Não atingiria, não. E hoje todo mundo tem um iPod, um tocador de MP3. Hoje em dia, esse programa mesmo que a gente está gravando hoje, amanhã a gente vou editar ele hoje à noite e amanhã ele já vai estar no Facebook, no Twitter, no YouTube e no iTunes. Sim. Caio, nós estamos já quase estourando aí o tempo do primeiro programa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse início de você aqui, a sua chegada aqui? Eu acho que talvez uma coisa que você não tenha comentado sobre a imigração, né? Que você imigrou quando você estava aqui já. Né? Sim. Você veio para estudar inglês e depois gostou e decidiu imigrar daqui da província de British Columbia, não foi isso? Sim, eu imigrei através do programa provincial, né, de British Columbia. O PNP, né? Que eles chamam de PNP. O PNP, é o Provincial Nominee Program. Eu tive uma oferta de emprego, né, que
é onde eu estou trabalhando até hoje, né? Você estava fazendo faculdade? Eu estava fazendo faculdade. E teve uma oferta de emprego? Eu tive uma oferta de emprego e a empresa ela entrou com todos os papéis, né? Solicitando, né? A minha permanência no Canadá. E já fazem 2 anos já que eu estou trabalhando lá. Eu trabalho, o meu horário é dividido, eu trabalho na parte da manhã lá e a parte da tarde, noites e madrugadas é para o Canadá para brasileiros. Certamente esse é um tema que vai aí resultar em diversos programas nossos de rádio, né? Até porque eu também imigrei através de um outro programa, Trabalhador Qualificado, né? Então nós prometemos aí fazer um programa explicando aí como que imigra, né, para o Canadá, né? A experiência que a gente teve de imigrar. Não só com os processos de imigração, mas também todos os vistos que a gente teve que renovar, tirar, desde visto de turista, visto de estudante, visto de trabalho, de imigração e tudo, né? Sim, e agora a cidadania. Tá bom, Caio, acho que vamos encerrar esse primeiro programa. Fique atento porque nós iremos gravar diversos outros programas a respeito de intercâmbio, a respeito de visto, respondendo perguntas dos internautas. Se você tem uma pergunta, mande para nós. Qual e-mail seria? Qual e-mail que quem está nos ouvindo pode mandar pergunta? Você pode mandar um e-mail para o atendimento@canadaparabrasileiros.com. Repetindo. atendimento@canadaparabrasileiros.com. Sem o BR. Sem o BR, canadaparabrasileiros.com. Tá bom, Caio. Então vamos encerrar esse meu programa. Agradecemos a todos que estão nos ouvindo, né? Muito obrigado e um abraço para todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.